crianças! Como vocês estão? Estamos muito felizes em estar conectados com vocês através da TV e será muito divertido. Vamos aprender muitas coisas legais juntos. Eu sou a professora Jéssica, de Matemática, e hoje teremos uma aula para aprendermos a subtrair. Vocês por acaso sabem o que é isso? Imaginam como faremos isso? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Antes de iniciarmos, algumas informações para os professores que nos acompanham. Essa aula é do 1º ao 3º ano do Fundamental 1 e trabalha a habilidade da BNCC que fala de utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito, inclusive os convencionais, para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais. Unidade temática de números e objeto de conhecimento são os procedimentos de cálculo mental e escrito com números naturais, adição e subtração. Apresentações feitas. Agora sim, turma. Vamos lá? Hoje, nós vamos aprender a subtrair, que é um outro tipo de operação muito utilizada no nosso dia a dia. Vamos ver uma situação em que podemos utilizá-la? Vamos resolver uma situação para ajudar Paulo? Paulo tinha 39 balas, mas vendeu 16. Com quantas balas Paulo ficou? Primeiro, fazemos o quadro e colocamos unidade, dezena e centena. Agora, vamos preencher os valores. Primeiro, colocamos o 39, com o 9 na ordem das unidades e o 3 na ordem das dezenas. Agora, na linha de baixo, vamos colocar o 16, com 6 na ordem das unidades e o 1 na ordem das dezenas. E agora, vamos fazer a subtração. Vamos primeiro subtrair os algarismos que estão na ordem das unidades, ou seja, o 9 e o 6. Vamos ver quanto que dá? Se temos 9 balas e retiramos 6, vamos contar quantas balas ficamos? 1, 2, 3. Muito bem. Então, no total, vamos colocar o algarismo 3, que é a subtração de 9 menos 6. Agora, vamos subtrair os números da ordem das dezenas. Temos o 3 e o 1. Se colocamos 3 dezenas de balas e retiramos uma dezena, no final, quantas vamos ter? Muito bem, encontramos o número 2. Então, no total, vamos colocar o algarismo 2 na ordem das dezenas, que quer dizer que temos 2 dezenas ou 20 balas. Assim, o resultado da subtração de 39 balas menos 16 balas é 23 balas, o que quer dizer que temos 2 dezenas de balas, ou 20 balas, e mais 3 unidades de balas. Legal, né? A subtração é uma operação que permite retirar uma quantidade de outra, como fizemos com a quantidade de balas de Paulo. Vamos ver outra situação em que podemos aplicar a subtração? Se José pagou a Paula R$ 65 e sua compra deu 53, quanto de troco Paula deve entregar a José? Vamos ver? Primeiro, vamos fazer o quadro. Colocamos unidade, dezena e centena. Agora, vamos preencher os valores. Colocamos primeiro o 65, com 5 na ordem das unidades e o 6 na ordem das dezenas. Agora, na linha de baixo, vamos colocar o 53, com 3 na ordem das unidades e o 5 na ordem das dezenas. E agora, vamos fazer a subtração. Vamos primeiro subtrair os algarismos que estão na ordem das unidades, ou seja, o 5 e o 3. Vamos ver quanto é que dá? Aqui temos 5. Se retiramos 3, vamos contar com quantos ficamos? 1, 2. Muito bem. Então, no total, vamos colocar o algarismo 2, que é a subtração de 5 menos 3. Agora, vamos subtrair os números da ordem das dezenas. Temos o 6 e o 5. Se colocarmos 6 dezenas e retiramos 5, com quantas vamos ficar no final? Isso mesmo, encontramos o número 1. Então,
vamos colocar o algarismo 1 na ordem das dezenas, que quer dizer que temos uma dezena. Assim, o resultado da subtração de R$ 65,00 menos R$ 53,00 é R$ 12,00. Assim, o troco de José foi de R$ 12,00. Agora, vamos ajudar Dona Jussara? Dona Jussara, ela é produtora de morangos e, para a próxima semana, prevê colher 238 morangos. Porém, aconteceu uma forte chuva e Dona Jussara perdeu 102 morangos. Quantos morangos Dona Jussara vai colher? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Muito bem, vamos juntos agora descobrir quantos morangos restaram? Primeiro, fazemos o quadro e colocamos unidade, dezena e centena. Agora, vamos preencher os valores. Colocamos primeiro o quanto Dona Jussara iria produzir, que é o 238, com o 8 na ordem das unidades, o 3 na ordem das dezenas e o 2 na ordem das centenas. E agora, na linha de baixo, vamos colocar o quanto Dona Jussara perdeu com a chuva. O 102, o 2 na ordem das unidades, o 0 na ordem das dezenas e o 1 na ordem das centenas. Agora, vamos fazer a subtração. Vamos primeiro subtrair os algarismos que estão na ordem das unidades, ou seja, o 8 e o 2. Quanto que dá? Muito bem! Então, no total, vamos colocar o algarismo 6, que é a subtração de 8 menos 2. Agora, vamos subtrair os números da ordem das dezenas. Temos o 3 e o 0. Se colocamos 3 dezenas e não tiramos nenhuma dezena no final, quantas vamos ter? Isso mesmo, vamos encontrar o número 3. Então, no total, vamos colocar o algarismo 3 na ordem das dezenas, que quer dizer que temos 3 dezenas. E, por fim, vamos subtrair os números da ordem das centenas. Temos o 2 e o 1. Vamos ver quanto é que dá? Se eu tenho 2 centenas e retiro uma centena, ficamos com isso mesmo, uma centena. Então, no total, vamos colocar o algarismo 1 na ordem das centenas. Assim, o resultado da subtração de 238 menos 102 é igual a 136. Logo, a Dona Jussara colheu 136 morangos. Vamos praticar? Eu tenho 26 bolas de futebol e 18 furaram. Quantas bolas inteiras eu ainda tenho? Vou dar um tempo para vocês resolverem. Vamos ver quantas bolas sobraram? Primeiro, vamos montar o quadro com unidade, dezena e centena. E agora, vamos colocar os números. Primeiro, o número 26. Nós temos o 6, que vai para a ordem das unidades, e o 2 na ordem das dezenas. E agora, vamos colocar o número 18, com o primeiro algarismo 8 na ordem das unidades e o 1 na ordem das dezenas. Pronto! Agora podemos fazer a soma. Nós iniciamos a soma pela ordem das unidades. Então, vamos subtrair. Já sabemos que o número 6 é menor do que o número 8. E, por isso, não conseguimos tirar 8 bolas de 6. Então, como faremos para resolver essa situação?
Nesse caso, vamos precisar pedir ajuda ao número da ordem das dezenas, que é o número 2, e pedir que ele empreste uma dezena ao número 6, que está na unidade. Assim, ficaremos com uma dezena e a outra dezena vai aparecer na unidade. Então, agora, na unidade temos 10 mais 6. Contando, ficamos com 16 bolas. E agora, vamos tirar 8. Vamos ver com quantas ficamos? Muito bem, ficamos com 8 bolas. Então, na casa das unidades, colocaremos o algarismo 8. Agora, vamos subtrair os algarismos da ordem da dezena. Na dezena, temos o 1 e o 1. E vamos subtrair. Se eu tenho uma dezena e subtrair uma dezena, com quantas dezenas eu fiquei? Muito bem, eu fiquei sem nenhuma dezena. Então, na ordem das dezenas, colocaremos o número 0. Assim, encontramos como resultado o número 8, que quer dizer que me restou apenas 8 bolas inteiras. Nossa aula está terminando e aprendemos muitas coisas, como aprendemos a realizar a subtração e que ela serve para calcular a retirada de uma quantidade de outra. Aprendemos a como fazer subtrações de diferentes formas. Agora, que tal você treinar esse conhecimento que você aprendeu? Procure na sua casa uma situação em que você ou algum familiar seu utilizou a subtração. Anote-a e resolva em seu caderno. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos.